Olá, sejam muito bem-vindos ao Louros em Podcast. Para encerrar esta série do Estado do Conselho, faltava obviamente ouvir quem lidera o Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente Ricardo Leão, por uma vez mais estar connosco. Tivemos uma longa e interessante conversa na primeira edição deste Louros em Podcast. Hoje iremos fazer um update, uma atualização. O Sr. Presidente terá também a possibilidade de retorquir algumas das críticas que aqui foram desenvolvidas pelos seus opositores e, claro está, tentaremos abordar algumas das questões da atualidade. Para começar, queria perceber um pouco, o Presidente está com um ano e meio de exercício, intenso exercício, para quem tivesse conhecido o Ricardo Leão antes de 2021 e hoje voltasse a conviver próximo do Presidente, quais seriam as grandes diferenças que encontrariam no homem? O peso da responsabilidade do cargo mudam de alguma forma o homem? Os duríssimos desafios diários moldam o espírito? A tentativa de superação dos obstáculos prevalece sobre a sua dimensão? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez o convite e dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito, aliás, como te fiz na primeira vez que estivemos juntos. Não, como sabes, eu conheço este concelho. Eu nasci aqui, vivo aqui, tenho aqui as minhas filhas na escola pública deste concelho. Já exerci tudo o que havia para exercer de cargos autárquicos neste concelho. Fui membro da Assembleia de Freguesia de Sacavém, fui membro do Executivo da Junta de Freguesia de Sacavém e Priora Velho, fui vereador com pelouros, fui vereador sem pelouros, fui Presidente da Assembleia Municipal e agora sou Presidente de Câmara. Portanto, conheço bem este concelho e, tanto, nada me moldou neste ano, que não é um ano e meio, é um ano e 4 meses, ainda faltam 2 meses, ainda se faz muita coisa em 2 meses. Mas não, nada moldou, de facto. O sentimento de responsabilidade, esse aumentou, como é óbvio, a responsabilidade de ter que cumprir com um conjunto de compromissos que assumi perante a minha população do Concelho de Louros, sem dúvida nenhuma, pese embora os constrangimentos e as dificuldades que têm havido. Este seria um mandato que se faria, de facto, de forma mais fácil, não tivesse sido a guerra que vivemos, com o efeito catastrófico naquilo que é o aumento de tudo, e nós, um município, trabalha muito com aquilo que é a construção civil e as obras públicas, em que aumentaram 30% a 40%, eu dou este exemplo. Uma obra custava 1 milhão de euros, hoje não custa menos de 1.800.000, e portanto quem tinha um orçamento de 10 milhões para fazer 10 obras só pode fazer 5, e portanto esta dificuldade da crescida que tivemos, é óbvio que não estava minimamente à espera e que tem dificultado, digamos, a execução de um conjunto de outras matérias. Tivemos a questão das cheias, que não só nos dificultou do ponto de vista físico, emocional, mas também do ponto de vista orçamental, porque já despendemos boa parte do nosso orçamento naquilo que é repor a normalidade do nosso concelho, naquilo que é ajudar as famílias, ajudar as nossas empresas. Agora, nada me moldou naquilo que era, continua mesmo a ser o mesmo Ricardo Leão, pai de 2 filhas, que ama este concelho. Muito bem, e por falar no concelho, queria transpor até esta ideia. O que é que mudou desde 2021 no concelho, ainda sem escalpelizarmos os diversos setores, que o iremos fazer já de seguida, mas de uma forma genérica, em termos de filosofia, de sentimento, de mensagem, de aura, que marca temos em 2023 e não tínhamos no passado, e podemos começar até pela nova imagem e pela assinatura Louros no Centro. Quer começar por aí? Sim. Pronto, nós, de facto, é normal e faz parte da estratégia qualquer executivo novo mudar, digamos, o seu logotipo, a sua imagem. Não foi caso único. A anterior gestão da CDU também o fez, embora nós quiséssemos fazer, não só por uma necessidade de mudar a imagem, mas acima de tudo por reposicionar o nosso concelho. Isso tem dado frutos. Esta nova imagem e este novo slogan, esta nova marca que o município de Louros tem, que é Louros no Centro, quero-lhe dizer que durante este período, desde que ela já existe, para além de ter sido muito bem aceite pela população
do Conselho de Loures, aceito e também compreendida, que é muito importante que as pessoas compreendam esta nova marca. Portanto, a mensagem passou que Loures está no centro. E, de facto, Loures tem que estar no centro de um conjunto de matérias que não estavam. E posso-lhe dizer que a procura que nós tivemos de um conjunto de empresários que querem fazer investimento neste nosso Conselho, muitos deles foi também pela visualização, quer do vídeo, quer do novo posicionamento que o município está a querer ter. E esta atratividade de investimento é algo que é muito importante para um Conselho, desde que o Executivo tenha essa imagem, tenha essa liberdade ideológica, que no passado não a tinha, para criar riqueza, para criar postos de trabalho neste nosso Conselho. Um bom exemplo disso, por exemplo, é aquilo que nós vamos ter da própria DHL e a DPD, que vão se instalar aqui em Santo António dos Cavaleiros. Estamos a falar dos dois maiores operadores de logística do mundo e que vão operar um ao lado do outro, mas vão colocar a sede social neste nosso Conselho, que é muito importante. Esta política que nós tivemos ao longo destes anos, de captar investimento na área da logística, mas cujas sedes sociais não estão no Conselho, tem lesado imenso o próprio Conselho. E tem lesado porquê? Porque, como se sabe, pese embora já tivesse havido alterações no cálculo da fórmula da derrama, que é uma receita municipal que incide sobre, digamos, a matéria coletável do IRC de cada empresa, não estando a sede social, o município é prejudicado. E nós temos, na grande maioria ao longo destes anos, se instalaram aqui grandes armazéns de muita logística, mas cuja sede social está num escritório de 50 metros quadrados em Lisboa. Ora, quem recebe grande parte dessa derrama é Lisboa. E onde é que está o desgaste? No Conselho de Loures. O desgaste das vias, dos passeios. E por isso, esta nova postura que nós estamos a ter de, obviamente, captar investimento, mas que as sedes sociais dessas empresas também se fixem aqui neste Conselho, não só do ponto de vista da imagem, mas do ponto de vista daquilo que é a captação de uma receita que é importante para haver retorno, porque obviamente vai haver desgaste dos passeios, das vias, e é importante que essa receita também seja depois alocada a essas infraestruturas que são necessárias. E, portanto, esta nova marca que nós quisemos criar e que até à data tem dado bons resultados, não só do ponto de vista daquilo que é a captação do investimento privado, tem dado frutos, mas também daquilo que é a imagem que nós queremos passar para o resto do país. As nossas políticas educativas estão no centro do melhor que se faz a nível do país. As nossas políticas ambientais, nós temos um conjunto de medidas que, de facto, é do melhor que se passa no país. E até do ponto de vista, às vezes, nós temos que nos, outra vez, reposicionar. Nós estamos, de facto, no centro. Nós não estamos ao lado de nada, nós estamos no centro. Nós somos dos concelhos, pelo bom e pelo mau, fazemos fronteiras com um conjunto de concelhos, o que é caso único na área metropolitana de Lisboa e particularmente nesta zona norte. No bom, mas também no mau, como vimos agora com as cheias, porque depois recebemos águas de toda a gente. Mas o que é facto é que este novo reposicionamento tem dado frutos, quer do ponto de vista do investimento privado, mas também do ponto de vista da autoestima dos próprios municípios e dos trabalhadores da Câmara. Muito bem. O tempo passa, os pensamentos evoluem, algumas coisas mudam, outras vezes a realidade impõe-se. Desafiava o Sr. Presidente para que pudesse fazer uma atualização dos grandes temas, convicções e fases dos projetos que alguns setores mais queridos a este Executivo. E podíamos começar, talvez, pela saúde, que é um tema caro ao Sr. Presidente, que infelizmente se encontra também numa fase menos positiva, por razões que pouco ou nada dependem da autarquia, mas temos em fase de construção adiantada a unidade de saúde do Catejal de Unhos, temos alguns problemas no Beatriz Ângelo, temos algumas dificuldades também no centro de saúde, nomeadamente em termos de profissionais. Queria que fizesse assim um balanço do estado da saúde no Conselho e aquilo em que depende da autarquia e que pode eventualmente também ser uma alavancagem de alguns dos problemas que surgem. Olha, eu começo por responder a essa questão, ainda retomando a anterior, que é o que é que mudou. Mudou, já lhe vou dizer porque é matéria de saúde, mudou aquilo que eu me comprometi. Isso mudou. Que é nós, em vez de colocarmos cartazes
e que não se faz isto ou aquilo, porque a culpa é do A, do B ou do C, o governo que faça não é da nossa competência, ou algo que faça, essa postura acabou. E tem dado frutos. Portanto, aquilo que comprometi com a população, acho que fui muito claro nisso, que é o município de Loures e eu em particular, quero fazer parte da solução de todos os problemas que afetem a vida dos meus municípios. Isso tem-se verificado. Foi isso que já mudou neste ano e 4 meses, em matérias de saúde, em matérias de acessibilidades, em matérias de construção de um conjunto de equipamentos que, se fôssemos e que se continuássemos com a gestão anterior CDU e com a visão política que o PCP tem, porque eu costumo dizer isto e é verdade, quem manda aqui não era a CDU que estava aqui, era o Comitê Central é que mandava as ordens e era para todo o país, por muito boa vontade, cada um, quem cá tivesse, tinha. E por isso é assim, como eu penso pela minha cabeça, e felizmente estou num partido livre, e tomo as decisões que são aquelas que eu acho que em determinadas circunstâncias são as melhores e as que defendem melhor os interesses dos meus municípios, é por isso é que se fizeram já um conjunto de coisas que tenho muitas dúvidas, aliás, não as tenho, porque em 8 anos não as conseguiram fazer, porque de facto agora vir essa oposição reclamar aquilo que não se fez em 8 anos, querer que alguém faça num ano e 4 meses, é de facto de alguém que já não tem argumento para nada. Pronto, é aquilo que é o básico. E por isso dizer-se que essa imagem mudou. Então repare, nós em 8 anos tivemos gestão CDU, e o Jorge é uma pessoa que olha para as redes sociais e, portanto, não consegue olhar só para o seu umbigo, consegue olhar para o que está aqui à volta. E cada vez mais as pessoas também o fazem e bem. Durante 8 anos na gestão CDU, nós tivemos um centro de saúde em construção, que foi o de Santaria da Azóia, e que só foi inaugurado agora por mim. Portanto, na prática, a abertura de centros de saúde foram 0. E eu olhava aqui para o lado, olhava para Odivelas, olhava para Vila Franca de Xira, olhava para Amadora, olhava para um conjunto de concelhos aqui à volta e via hoje a construir centros de saúde. Sabe porquê? Porque nós, esses, tinham essa ideia que eu partilho, que é nós queremos fazer parte da solução e tiveram que entrar com parte, digamos, financeira da construção desses mesmos centros de saúde. Se eles vão beneficiar as pessoas, o que é que importa? Acha que as pessoas hoje estão naquela fase como porventura estavam há 20 anos atrás, que ainda iam a reboque de a culpa é do A, então vamos reivindicar do A. As pessoas não querem saber de quem é a culpa, querem ver o seu problema resolvido. Hoje é assim, ainda bem. E por isso é que, o que é que mudou? Olha, mudou porque nós, este mandato, lhe posso garantir que vamos ter, sabe, não é só uma, nem duas, nem 3. Vamos ter um conjunto de novos centros de saúde inaugurados e abertos à população do nosso concelho, em que o município de Loures teve que financeiramente entrar. Olha, vamos ter o centro de saúde do Catujal, como disse bem, vai estar pronto, tive ainda há pouco tempo a acompanhar a obra, em agosto. Vamos ter o novo centro de saúde da Bobadela. Vamos ter o novo centro de saúde de Camarate. E vamos ter o novo centro de saúde de Santo Antão do Tujal. Isto vai ser tudo feito neste mandato. E diz-me assim, pois, é pena que não tivesse sido antes, porque estas respostas já há muito tempo que a população já ansiava por elas. E houve condições, nos 8 anos, estão CDU, para as poderem terem feitas. E não as fizeram por esta visão, na minha opinião, redutora do que é hoje uma gestão municipal. Hoje uma gestão municipal tem, obrigatoriamente, de fazer parte das soluções, independentemente se é da sua ou não responsabilidade. Pronto. E, portanto, a saúde é um bom exemplo. Nós vamos ter aqui mais 4, 5 novos equipamentos de saúde ao serviço da população. Estamos a trabalhar em áreas como, por exemplo, nós somos o Conselho de Loures, que foi pioneiro no chamado balcão SNS 24. Esse balcão SNS 24, em protocolo com as juntas de freguesia, aliás, teve cá o próprio Secretário de Estado da Saúde, e isso é algo que também mudou a relação que temos hoje com o Governo, é completamente diferente daquela que obviamente tínhamos, e já acho que isto tem sido notório com a presença constante de membros do Governo, nos bons e nos maus momentos aqui no nosso Conselho. O Conselho de Loures até nisso está no centro, acredito, do ponto de vista político, Loures está no centro, e por isso é uma grande diferença também daquilo que acontecia no passado. E depois dizer, por exemplo, esse balcão SNS 24, que são nas várias juntas de freguesia do nosso Conselho, permitem que as pessoas já deixem de se deslocar aos centros de saúde para agendarem as suas marcações, para ver o seu receituário. São passos importantes que se dá. Por exemplo, nós estamos com uma fase agora importante
de recepção das competências na área da saúde, que é algo que, de facto, o PCP é contra. Eu sou daqueles que defende que quanto mais perto o poder tiver das pessoas, mais reforçada sai a democracia, porque só quem tem medo da democracia e quem tem medo de confrontar o município é que tem receio de receber estas competências. Ora, como acho que eu quero, e acho que o poder da solução e da resolução dos problemas, quanto mais perto estiverem das pessoas, mais a democracia sai reforçada. Eu sou um acérrimo defensor do que é a descentralização de competências, sabendo que tem que haver sempre um envelope financeiro com as ferramentas que consiga dar essas respostas, mas também sabendo à partida que esse envelope financeiro nunca há de chegar. Tanto o município de Loures, como todos os municípios que encaram esta perspectiva desta forma, tem que haver sempre algo que tem que ser dos orçamentos próprios dos municípios. E isto é tal, mais uma vez, tal visão que é, se isto melhora a vida das pessoas, então vamos. E é por isso que nós estamos hoje a negociar. Ainda hoje de manhã estive ao telefone com o Sr. Ministro da Saúde para, rapidamente, nós aqui em Loures fecharmos esta delegação, esta recepção de competências na área da saúde, que vem dar resposta, por exemplo, a situações que há muito tempo esperadas, a requalificação necessária das obras do Centro de Saúde de Sacavém, que chove lá dentro, a requalificação do Centro de Saúde de Loures, que está no estado em que nós sabemos, e é por isso que é importante que nós possamos, desde já, receber essas competências, para podermos nos candidatar aos PRRs e fazer essas intervenções, sabendo que o dinheiro não vai chegar, que vamos ter que entrar com algum. Mas isso resolve o problema das pessoas. E é essa visão, de facto, muda e muito. Depois diz-me assim, de facto, a saúde está com saúde no nosso concelho. Não está no nosso concelho como não está no país. E por isso é que eu acredito piamente que com esta construção destes novos centros de saúde, ficamos com uma boa rede de centros de saúde, finalmente, capaz, importa agora o Governo, e essas preocupações que tenho transmitido ao próprio Ministro da Saúde, que agora importa equipar e apetrechar esses centros de saúde, não só do pessoal médico e não médico, mas de tudo o que é o equipamento necessário, porque os centros de saúde têm que obrigatoriamente servir para fazer aquilo que é, digamos, a primeira triagem, do ponto de vista da saúde, de um tratamento primário. Ou seja, os centros de saúde podem, com esta nova rede, e esta é a visão que tenho, e que o Sr. Ministro da Saúde também a partilha com ela, e espero que assim seja, os centros de saúde poderão funcionar como, digamos, uma triagem, as pessoas não se deslocarem ao Hospital Beatriz Ângelo para as urgências, passarem em primeiro lugar para os centros de saúde. E isso obriga que os centros de saúde tenham que estar abertos até mais tarde. E é por isso que o município de Loures estará cá também, nessa fase, para que isso aconteça. Lá está, é uma oportunidade que nós temos para aliviar o próprio Hospital Beatriz Ângelo, digamos, de alguma afluência, às vezes em demasia, e que sem necessidade, muitas das vezes, como todos sabemos também, de ir às urgências. Mas as pessoas vão porque não há outra resposta. E este centro de saúde tem que dar essa resposta. Quando eu respondo já à questão do Hospital Beatriz Ângelo, fez agora um ano de gestão pública, eu fiz uma entrevista no Expresso, onde me referi a isto, que é dizer assim, eu não tenho, ao contrário de outros, o PCP, por exemplo, nenhuma reserva ideológica sobre se aquilo deve ser gestão privada ou se deve ser gestão pública. Agora, fazer comparações daquilo que foi os rácios e os indicadores da gestão privada nos anos em que existiram com um ano de gestão pública é uma comparação que eu acho que não é justa. E não é justa não só pelo período de um ano, não é justa porque enquanto o Governo e a própria legislação não dar mais autonomia ao gestor hospitalar, pode vir cá o melhor gestor, o mais bem classificado dos gestores públicos do mundo, que com a legislação atual e o condicionamento que tem, não farão melhor porventura. E por isso eu estou adepto e receptivo a fazer uma comparação dos indicadores de resposta de saúde aos nossos municípios, quando essa comparação possa ser possível. Porque neste momento um gestor hospitalar está limitado a um conjunto de ações que o gestor privado não tem. Agora, o tempo vai passando, as respostas não vão sendo dadas, e por isso eu disse ao Sr. Ministro da Saúde que há de chegar um momento em que eu, porventura, se calhar, vou ser o primeiro a dizer, bom, temos que repensar, e se calhar isto tem que voltar à gestão
privada. Portanto, aquilo que me importa a mim é criar todas as condições e a pressão necessária para que as respostas no Hospital Beatriz Ângelo sejam as melhores possíveis. Se ela é feita por gestão pública, se ela é feita por gestão privada, a mim tanto me faz. Agora, as respostas têm que ser dadas. Bem, Sr. Presidente, outro tema em cima da mesa, e nas ruas também, é a educação. No que pode esta Câmara Municipal contribuir para o desagravamento da grande contestação? Algumas obras e intervenções têm acontecido. Onde é que a Câmara pode colaborar para que possa amenizar um pouco este ambiente que se vive no eu acho, setor da educação? vamos ver, esta foi, eu costumo dizer, isto é uma bola de neve que se foi aumentando de volume ao longo de anos e anos e anos e anos. Os problemas não são de agora, os problemas já são de anos e anos e anos. Todos nós falávamos da questão dos professores andarem com a casa às costas, todos nós falávamos da precariedade que existe na classe dos professores, todos falávamos na questão dos próprios vencimentos que não se condigam com aquilo que é a função de um professor. Na contagem de tempo de serviço. Pronto. São problemas que há muito tempo havia. Nós, por parte do município de Louros, e é importante, ainda bem que colocou essa questão, eu, como sabe, faço parte da direção da Associação Nacional dos Municípios. Portanto, eu acompanhei de perto o que foi a negociação das transferências de competências para os municípios e, aliás, mostrou-se ganho. Às vezes nós, estando por dentro, também isto é bom também que esteja, porque ainda o município de Louros, acho que teve um ganho extraordinário e já explico porquê. Ora, nós em momento nenhum foi colocado em cima da mesa a situação de serem os presidentes de Câmara contratarem os professores. Em momento nenhum. Mas isto digo aqui, a mim ninguém me contou, portanto, participei, em momento nenhum. Isto fique claro. Isto não minimiza nem põe de lado as legítimas preocupações que as pessoas têm. Mas é que começou-se uma altura a dizer isto em momento nenhum. Ora, nós, o município de Louros, o que é que pode contribuir para aquilo que deve ser a boa gestão pública e para a boa escola pública? Bom, primeiro, eu sou daqueles que defendem a escola pública, mas depois não tenho os meus filhos no privado. Eu defendo a escola pública e as minhas filhas andam na escola pública deste concelho. E, às vezes, ouço muita gente falar de escola pública de forma muito efusiva e depois os seus filhos estão no privado. Aqui acontece o seguinte, o que é que nós fazemos? Fazemos aqui algo que é uma requalificação das escolas. E eu tenho dito que, infelizmente, durante 8 anos, deixou-se arrastar nas nossas escolas situações onde a dignidade não existe. Por isso, o principal objetivo que eu tenho em matérias educativas é dar dignidade do ponto de vista da escola, da parte física da escola. Que não chova, que não aconteça, como hoje acontece, escolas que chovem lá dentro, que passam frio. E isto hoje acontece. E onde é que a CDU teve nesses 8 anos? Andou escondida? É que hoje temos escolas que chovem lá dentro, que passam frio. E o que é que acontece? Nós temos é que dar dignidade. E quando eu digo assim, eu não quero escolas com mármores, eu quero as escolas que não chovam lá dentro, porque é um princípio básico. E enquanto nós tivermos escolas, como temos no nosso concelho, onde não há dignidade para quem lá estuda, para quem lá trabalha, o foco é esse. Eu dou-lhe um exemplo. A escola, a básica, da Portela da Azóia, Centraria da Azóia, era uma vergonha. É uma vergonha. E por isso vai entrar agora, vai ser aberto o concurso, e este mandato, essa escola está pronta. Olha, ainda piorando a questão, é que se essa escola tivesse sido feita na gestão da CDU antes desta guerra, essa escola fazia-se, por se calhar, por 4,5 milhões de euros. E hoje não se faz por menos 6 ou 6,5 milhões. É que este atraso que a CDU provocou na requalificação das escolas não provocou, digamos, ónus na vida das pessoas e das crianças e dos professores e dos auxiliares que ali trabalham, como também do ponto de vista financeiro. E por isso o que é que nós estamos a fazer? Estamos a requalificar as escolas, mas estamos, acima de tudo, colocámos uma coisa que foi muito importante e que vai ser muito importante. Nessa negociação que se fez com o Governo, da requalificação das básicas 2, 3 e secundárias do nosso país, que, como sabe, foi desde o fim da parque escolar, ficaram ao abandono, conseguimos uma coisa. Nesse lote de 400 escolas no país, eu consegui colocar lá 8 escolas. E por isso é que nós vamos requalificar, mal saiam os avisos, a Escola Maria Veleda, conhece, da Portela, no estado em que está.
Vamos pôr a Maria Veleda aqui de Santo António dos Cavaleiros. Vai ser entrevista agora. A Gaspar Correia na Portela, a secundária de Sacavém, a secundária de São João da Talha, a José Afonso, a Mário Sá Carneiro, conhece a escola como está, vai ser uma escola nova e com uma coisa muito importante, um pavilhão desportivo. É aceitável que Camarate, que é das maiores freguesias do nosso concelho, não tem um pavilhão desportivo, em que possa, por um lado, dar resposta à escola, mas ao fim do horário escolar abrir-se à comunidade. Camarate, então onde é que 8 anos estão CDU, ninguém se lembrou? Camarate não tinha um pavilhão desportivo, vamos ter que ser nós agora a fazer, como vamos fazer o pavilhão há tantos anos prometido, da Setau Monteiro. Pronto. E por isso nós estamos a trabalhar naquilo que é a requalificação das escolas para dar dignidade a quem lá trabalha, a quem lá estuda. Essa é que é a grande preocupação. E estamos a fazê-lo. E não só. Nós temos consciência que o rácio, porque, como sabe, a lei diz que há um rácio de pessoal não docente afeta às escolas, consoante o número de alunos. E o rácio é insuficiente. Portanto, nós temos demasiadas crianças para um único auxiliar só. E é por isso que o município de Loures assumiu por custas próprias mais 140 pessoas todos os anos, que dá 1.400.000 euros para aumentar esse rácio. Então eu ficava-me no quê? Ficava-me em reivindicar o rácio ou ficava-me naquilo que é aumentar essa verba? E é assim que eu acho que é o contributo que o município de Loures pode dar para aquilo que é uma boa escola pública. Sr. Presidente, no que à segurança diz respeito, tomou posse e já reuniu o Conselho Municipal de Segurança. Queria perceber qual é o perfil das maiores necessidades neste setor e se, por exemplo, a questão da videovigilância pode ser um auxiliar importante. Sim, eu acho que a videovigilância, nós temos exemplos no nosso país, e eu particularmente conheço bem o da Amadora, é um processo complexo, muito complexo, questão de tratamentos de dados, é muito complexo com o PSP, é um processo complexo, mas temos que começar de algum lado. E, portanto, dizer que nós estamos já a começar esse processo da videovigilância. Agora, não podemos comparar o que não é possível comparar. A Amadora tem 27 km², o Loures tem 170 km². Nós temos que identificar, em primeiro lugar, com a PSP tem que ser sempre aqui a parceira importantíssima, os digo que hoje é que são, digamos, os locais onde nós achamos que há maior criminalidade. De facto, o sistema de videovigilância pode, aliás, os resultados da Amadora são bem visíveis nesse sentido, no que foi diminuir os índices de criminalidade. Nós tivemos a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança, tivemos a oportunidade de verificar os dados, são dados que não são preocupantes do ponto de vista do que é a criminalidade na sua verdadeira acessão da palavra, mas existe. E por isso é que o que é que nós estamos a fazer no município de Loures? Nós estamos já a fazer algo que já devia ter sido feito. Nós estamos em processo de contratação de mais 17 ou 18 novos agentes da Polícia Municipal. Portanto, nós vamos fechar este ano com um efetivo de 50 agentes da Polícia Municipal. Isto de só num ano aumentar em 19 é mais de metade, ou quase metade. Isto é uma aposta muito forte, estamos a falar aqui de um investimento muito considerável do município de Loures. E foi porquê? Porque eu acho que a Polícia Municipal, disse na minha campanha, está um compromisso que estou a assumir, que há um sentimento de insegurança por parte das pessoas. Não é em todo o concelho, mas em algumas partes do concelho. E, de facto, as pessoas queixavam-se que não viam a Polícia Municipal. Particularmente as freguesias da zona oriental do concelho de Loures, diziam que não viam a Polícia Municipal, nem lhe sabia a cor sequer. E eu não estou a dizer isto porque não estou uma crítica aos polícias municipais. Sim. A crítica que faço é à anterior gestão da Câmara CDU, que não apostou verdadeiramente num reforço de equipas, porque é impossível, com meia dúzia de agentes municipais, fazerem este concelho. E, portanto, a Polícia Municipal, com reforço de agentes, que é o que estamos a fazer, com reforço de meios e viaturas, que é o que estamos a fazer, permitir aquilo que é andarem na rua. Porque eu também vivo aqui, também vives aqui, e o facto à noite de despejar o lixo, por exemplo, e passar uma viatura da Polícia Municipal dá-te um sentimento de segurança. E é isso que eu pretendo aqui para este concelho. E é isso que eu pretendo desta Polícia Municipal. Mais proximidade junto das pessoas, para diminuir esse sentimento de insegurança.
Ora, isto faz com reforço de meios, que estamos a fazer, e reforço de agentes. E faz também com o quê? Com uma boa política de interligação e de parceria com a PSP e com a GNR. E é por isso que a nossa comandante da Polícia Municipal, uma comissária da PSP, conhecedora, está a fazer esse trabalho de excelência, que é essa, ou seja, a Polícia Municipal ser aqui mais um contributo junto da PSP e junto da GNR. Porque, repare, o que é que me valia a mim, como foram 8 anos, não sei dizer, a PSP não tem meios, a PSP não tem agentes. Olha, eu não posso contratar agentes da PSP, claro, mas posso contratar agentes da Polícia Municipal. E, portanto, esse é o contributo que Loures dá para diminuir esse sentimento de insegurança junto das pessoas. Outro tema é... Para além de outra matéria importante, no meio disto, que acho que é importante também dizer, estamos a falar de segurança, e isto de facto lá está, são diferenças de mentalidades e de visão. Eu tenho muitas dúvidas que esta medida que eu lhe vou dar agora, se fosse na gestão CDU, alguma vez ela se concretizava. Nós vamos passar, e estamos a trabalhar nesse sentido com o Ministro da Administração Interna, onde em princípio em março ele virá cá, o Sr. Ministro, para assinarmos esse protocolo, de três coisas muito importantes na segurança. Vamos firmar um protocolo que possibilite os agentes da PSP de poderem ir almoçar às escolas do nosso concelho. Verdade seja dita que há um partido que é o Chega, que também defendeu essa medida. Portanto, não só do ponto de vista financeiro para o agente da PSP, porque vai passar, digamos, a usufruir de uma alimentação mais barata, mas por outro lado, porque é interessante ver o agente da PSP na escola. Ao posto de Celas também para a GNR. Depois, outro protocolo que vamos assinar com o Sr. Ministro, que é algo que eu tenho muitas dúvidas, que se fosse feito na gestão do PCP, que é, como sabe, o município de Loures adquiriu o Externato São José, que é um edifício mítico em Sacavém, porque estava abandonado, devoluto. E o que é que vamos dar uso àquele edifício? O município de Loures adquiriu e neste momento vai ser mencionado esse protocolo. A PSP, neste caso o Ministério da Administração Interna, vai reabilitar todo aquele edifício em 20 T0s para alojar agentes da PSP que estão desalojados e que não são daqui e que estão, digamos, a dormir e a viver em condições indignas. E por isso, esse é um contributo que Loures está a dar para a própria segurança. Toda aquela população vai também ela sentir mais presença da própria PSP, para além daquilo que é o município de Loures também se associar a esse problema que é as condições indignas com que os agentes da PSP vivem. Mas dou-lhe mais. Vamos retomar aquilo que a gestão do PCP acabou, os contratos locais de segurança. Foi algo que deu muitos frutos, deu muito resultado, particularmente nos bairros mais problemáticos do nosso concelho, e então nós vamos retomar. Tenho muitas dúvidas que alguém que o acabou faria agora. E termino com esta. Há quantos anos é que o amigo Jorge já não ouve falar do quartel da GNR de Bucelas, cujo terreno já foi cedido há anos e anos e anos, quer pela Câmara, quer pela Junta? Pois bem, está o compromisso assumido verbalmente com o Sr. Ministro e vamos oficializá-lo no protocolo, e ele só vai ser possível porquê? Porque vamos ser nós a fazer o projeto e vamos pagar 50% da obra. Acredita que isto seria possível com a gestão comunista? Tenho dúvidas. Sr. Presidente, a habitação é outro dos temas quentes do nosso cotidiano. Aqui? A habitação, principalmente em toda a Grande Lisboa. Para além da habitação social e da natural construção de perfil privado, perguntava-lhe se a Câmara Municipal pode ou deve ter um papel mais interventivo no mercado habitacional, transformando-se num player mais ativo na aquisição ou construção de soluções com custos mais acessíveis e menos ao sabor da especulação natural do mercado. Olha, a habitação, eu sou muito claro nessa matéria. A habitação é algo que nós vamos dar aqui sinais claros. O PRR, neste momento, é um instrumento que está ao dispor e grande parte dele foi desenhado para dar resposta àquilo que é a habitação pública. Como nós sabemos, a oferta digamos, pública, de bolsas de habitação pública é escassa. Nós somos dos países da Europa com menor oferta de bolsas de habitação pública. E, de facto, quando se desenhou o PRR, destinou-se uma verba muito considerável do PRR para aquilo que é políticas de habitação pública e criar bolsas de habitação pública. Concordo a 100%. Coube aos municípios fazerem estratégias, digamos, municipais de habitação, chamadas estratégias locais de habitação.
Agora, há aqui matérias que são importantes. Nós já demos aqui um passo muito importante que durante 8 anos não foi dado e nós demos de uma forma que foi muito positiva. Nós não podemos só responder àquilo que é a habitação social. A habitação social é importante erradicar de vez com as barracas e com a indignidade com que as pessoas vivem, 100% de acordo, mas não podemos esquecer aquilo que é também a habitação para aquilo que ainda é chamada a classe média, se bem que hoje classe média já é muito difícil de se distinguir do que é do que é que não é. Essas pessoas também têm que sentir algum apoio público na sua habitação e não só focarmos naquilo que é a habitação social. E por isso é que eu estou preocupado nas duas, mas confesso-lhe mais nesta questão. Nós hoje temos problemas e estes aumentos das taxas de juros vêm de alguma forma dar razão às preocupações daquilo que é uma classe média que sente dificuldade em pagar a subscrição ao banco. E é por isso que nós criamos, a custas a 100% do município, foram 450 mil euros, portanto, quase meio milhão de euros, que este ano de 2023 vamos gastar no apoio às famílias no pagamento da renda. São 210 famílias que este ano estão a ser apoiadas pela Câmara no pagamento da sua renda. Em média, estamos a falar 100, 150 a 200 euros, que todos os meses é o município que está a financiar, a ajudar o pagamento da sua renda. Porque a partir do momento em que a taxa de esforço do pagamento da renda aumenta aquilo que é o razoável, nós entramos com este meio milhão de euros para ajudar essas famílias. Hoje há 200 famílias que o seu problema do aumento da taxa de juro foi minimizado por esta opção da Câmara. Agora, dir-me assim, se fosse na gestão da CDU isto faria sentido? Alguma vez isto se fazia? E por isso, estas são medidas que nós também temos que olhar para a classe média, para aquela classe que trabalha, que paga os seus impostos e também precisa de ser ajudada. É por isso que nós temos que criar habitação social, criar políticas nessa matéria e, como disse bem, fazer parcerias com privados sem problema nenhum para fazermos habitação a custos controlados. Em que o município de Loures tem ferramentas na mão que pode atribuir bolsas, habitações, a rendas que não é aquelas que hoje são praticadas, que hoje são impossíveis. E depois temos a habitação social e vamos falar dela de forma muito aberta. Nós iniciamos agora um programa, ainda ontem, estive a reunir com o Sr. Ministro da Habitação, assumimos um compromisso que para o ano vão estar disponíveis um conjunto de habitações. O Sr. Ministro há de cá vir, é importante também para a Sra. Ministra para cumprir números, é importante para a discussão do próprio PRR, mas há aqui uma coisa que eu disse-lhe ontem, tenho dito nos bairros e tenho dito em todas as reuniões de Câmara e por onde eu ando. Nós vamos fazer intervenções nos bairros, vamos começar agora nos terraços da Ponte, vamos começar na Quinta das Pretas, ali no Prior Velho, na reabilitação dos edifícios e nas obras nas casas, porque há uma coisa que eu falei na campanha que é dar dignidade às pessoas. Mas só vamos fazer obras quem paga a renda. Quem não paga a renda não vai 1 cêntimo para aquela obra. E esse foi um compromisso que eu assumi. E há de alguém da Câmara que fuja a essa regra. E sabe porquê? Por uma questão de justiça. E por uma questão que é assim, eu acredito no Estado solidário, como acredito também que o Jorge também acredita nele. Eu não me importo de pagar impostos. E eu sei que parte dos meus impostos são para ajudar alguém que está a necessitar. Mas eu faço com gosto, sabendo que o sistema funciona. Sabendo que esse dinheiro que estou a descontar vai para quem mais, vai para, de facto, quem precisa. E quando há aproveitamentos do sistema é mau. Por isso é que prolifera depois outros partidos. E bem, porque se alimentam dessa situação. Da minha parte, não vão contar com isso. Daquilo que depende de mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Loures, é isto. Meu amigo, tem uma renda. Sabe, tem uma noção, pela inércia de anos e anos e anos, sabe qual é a dívida de habitação social para com a Câmara de Loures? Tem consciência? São 15 milhões de euros. Quando nós deixámos a Câmara eram 6 milhões. Isto é importante que se diga. 15 milhões de euros de dívida. Acha justo para quem paga a subscrição à casa, para quem tem que pagar a renda? É justo? Não é. Portanto, isto tem que haver
como eu sempre digo, direitos e deveres iguais para todos. E é por isso que quem não vai pagar a renda, nós mandamos fazer um levantamento e uma fotografia exata de tudo o que se passa no bairro, porque não é só o problema de não pagamento de renda, é de gente que está ilegal nas casas. Porque a casa foi-me atribuída a mim, eu já aluguei assim, você já alugou, subalugou, isso tem que acabar. E a Câmara, de uma vez por todas, não pode pactuar com isto. E é por isso que a regra é esta: quem não paga renda, se quiser a sua obrinha em casa, à conta destes investimentos que nós vamos fazer, só tem uma solução: ou paga a renda, ou compreende que não possa pagar de uma vez, faça um acordo. E isso é possível. Faça um acordo, relação de dívida, muito bem. Não quer pagar a renda, despejo. Está de forma ilegal, despejo. E digo isto com toda a frontalidade, porque, ouça que isto é muito importante, nós vamos mesmo acionar tudo o que está ao meu alcance para fazer os despejos daqueles que não cumprem. Porque o pior que pode acontecer é este sentimento de injustiça que existe. E é no mesmo prédio de um bairro, você que paga e eu não pago, o que é que lhe vale assim pagar? Se olha para o lado e vê que é tudo igual. Pois, mas não é tudo igual. E isso eu vou ser intransigente nesta matéria. Vamos criar mais habitação pública a custos controlados, estamos a dar apoio àquilo que é a classe média no pagamento das suas rendas, vamos criar mais fogos de habitação social, vamos fazer as obras nas casas de habitação social para dar dignidade, vamos a quem paga renda. E, portanto, nós temos 300 pessoas em listas de espera para a habitação. São pessoas que querem pagar. São pessoas que querem pagar. Então vamos dizer o que é essas pessoas? Não. Estão lá alguns que não querem pagar, deixem lá estar e vocês ficam à espera. Não. E, portanto, é assim que eu vejo como as coisas devem ser feitas e é assim que ela vai ser feita. Não tenho a menor dúvida disso. Sr. Presidente, eu tenho aqui uma série de temas que gostaria de abordar consigo. Pedia agora alguma à sua reconhecida capacidade de síntese. Vamos falar agora um dos temas. Existem algumas críticas, nomeadamente algum buzz em relação ao CIMAR. O CIMAR é da responsabilidade partilhada com a Câmara de Odivelas. O Sr. Presidente até é o atual Presidente do Conselho de Administração. Até o próximo mês. Nomeadamente em relação à recolha do lixo e dos resíduos. O Sr. Presidente também já justificou alguns problemas com as dificuldades de alguns equipamentos e também com a disponibilidade de alguns recursos humanos, ou menor disponibilidade de alguns recursos humanos. Qual é o cenário atual e qual é a possível evolução a curto prazo? Pois, o problema dos resíduos no nosso Conselho não é um problema de agora, o problema já vem de há algum tempo, esta parte, infelizmente. Ele agora agravou-se porque nós temos, de forma muito rápida, fazendo a capacidade de síntese. Primeiro, agradecer aqui a todos os nossos trabalhadores dos CIMAR, mas aqueles em particular que andam na rua a fazer a recolha dos resíduos. Há que fazer esse agradecimento, porque de facto são aqueles que andam à chuva, andam ao sol e fazem esse trabalho que muitos não querem fazer. E é por isso que agora, nesta questão, nós sabemos que os municípios têm uma gestão opcionária, portanto nós atribuímos para além daquilo que é o CIADAP, a valorização, há uma gestão que é a opção da Câmara e, nas casas dos CIMAR, um determinado montante e atribuir aos trabalhadores, e eu dei a orientação de ser de facto só aqueles que andam na rua. Aqueles que andam de facto com o risco na mão, andam com esses é que têm que ser valorizados. Portanto, desde já a minha palavra de apreço pelo seu trabalho, e a recolha dos resíduos e a deficiente recolha não é em nada culpa dos trabalhadores dos CIMAR. Isto fica muito ciente aqui. Qual é a culpa? A culpa aqui, em primeiro lugar, é minha da incapacidade que neste ano e meio de resolver. Mas digo-vos já porque é que foi. Nós estamos com um problema que é, nós temos a grande parte da nossa recolha, a recolha lateral. A recolha lateral é algo que já não se usa. Na maior parte dos sistemas municipais de recolha é algo que já não se usa. Portanto, ir ao mercado, buscar equipamento deste é muito difícil. E para além disso, hoje estamos com, por exemplo, imagine, das 70 viaturas que tem, 30 em média estão nas oficinas à espera de peças, que não há peças. Não é, nem é uma questão financeira. Podia dizer, olha, nós estamos com uma questão financeira. Não é. Financeiramente, os CIMAR não estão bem, mas não é. As oficinas não estão a conseguir responder com peças. Nós estamos com processos de leasing e de aquisição de viaturas que tardam em vir, que não vêm, porque não há viaturas para entrega.
E, portanto, nós estamos a fazer um conjunto de procedimentos em que vamos ter que fazer um conjunto de soluções. Olha, uma delas eu posso dizer qual é. Nós vamos ter que olhar para as nossas juntas de freguesia e agradecer-lhes aquilo que elas têm feito, por exemplo, à recolha dos monos, e fazer algo idêntico para aquilo que é a recolha do lixo que está fora dos contentores. Porque, de facto, enquanto nós não tivermos este problema resolvido das viaturas, enquanto nós não tivermos este problema resolvido a contentorização da mudança, em vez de ser lateral para outro tipo, que já se usa no resto do sistema, vai ser muito difícil. No entanto, quero lhe dizer que este ano também vou iniciar algo que vai ajudar. Por um lado, a Valor Sul vai começar a fazer a recolha seletiva. A recolha seletiva é algo que a Valor Sul se compromete em fazê-la toda. Neste momento estamos com 2 freguesias piloto no Conselho, e a ideia é fazê-la no Conselho todo. Isso é bom, porque liberta-nos, obviamente, capacidade para a recolha do indiferenciado. Certo. Por outro lado, vou iniciar um projeto, Câmara de Louros, já não CIMAR, Câmara de Louros, foi um compromisso que eu assumi, que é de colocar contentorização em subsolo. Mas nesta fase, nas urbanizações do nosso Conselho, nos infantados, nos terraços da ponte, nos conventinhos, nas parreirinhas. Porquê? Só aí, pergunta-me bem. Porque aí eu tenho cadastros. Eu nas zonas antigas não tenho cadastros. E eu estar a fazer um buraco, não sei o que lá vem. Não quer dizer que não seja feito, mas nesta fase, foi a minha responsabilidade para essas urbanizações, vou cumprir. Colocar contentorização em subsolo, de facto, em termos visuais, em termos de impacto, em termos de recolha, é o melhor. Presidente, na área dos transportes temos a recente entrada em funcionamento da Carris Metropolitana no Conselho. O balanço em relação a algumas observações sobre alterações de horários e alguma cadência menor que eventualmente possa... De forma muito rápida. Este foi uma revolução dos transportes públicos. Nós temos que sempre nos recentrar na questão da poupança que já originou nas famílias, do ponto de vista do passe único, do passe navegante, que foi brutal. Isso foi uma coisa, para além do passe do combatente e do ex-combatente, permite, a minha mãe, no caso em concreto, tem, portanto, é de facto de salutar esse esforço. Este é uma empresa que foi criada, os transportes metropolitanos, faz o transporte de toda a área metropolitana de Lisboa, está dividido por lotes. O nosso é o lote 2, onde está Louros, Vila Franca, Odivelas e Mafra, e de facto já era para ter começado dia 1 de junho. Mas como a Margem Sul também começou dia 1 de junho e deu os problemas que deu, nós quisemos começar mais tarde. E o problema foi sempre do operador. No nosso caso em concreto foi a rodoviária, que quem, digamos, é subconcessionária, e a rodoviária, como todos os operadores, há um problema neste país, que é o da mão de obra, todos nós sabemos e não vale a pena. Pronto. E depois podemos discutir uns que, enquanto houver estes subsídios que existem, não querem trabalhar, e há outros que pronto. Isso aí depois leva-nos outra discussão, e eu digo isto com toda a liberdade de pensamento que tenho, que sabe que tenho. Sim. E por isso dizer o seguinte, houve problemas de motoristas, não havia motoristas. Tiveram aqui buscar motoristas ao Brasil, tiveram aqui buscar motoristas a Cabo Verde, dar-lhes formação porque eles têm que ter o cabo para poder operar. E, portanto, neste momento, o que acontece? Estamos com problemas ainda na zona norte do Conselho, Pucelas e Fanhões, que espero que até final do mês sejam resolvidos por ausência de motoristas, mas aquilo que acontece é isto, é um problema, há mais oferta pública, os transportes são de maior qualidade, mas há falhas. E o que é que eu tenho dito às pessoas, e vamos agora iniciar uma campanha para que as pessoas nos possam dar as suas sugestões. Este não é um sistema fixo, ele não é estático, ele pode ser mutável. É verdade, sim. E por isso o que eu apelo é, tem esse compromisso da própria TML, que é ao fim de 4, 5 meses de implementação, nós estudarmos. Desde que não aumente o número de quilómetros, porque o que está contratualizado é o número de quilómetros. Nós estamos a financiar Loures 3.600.000 euros por ano este sistema, porque o que nós comprámos foi quilómetros, como todos os municípios fizeram. E por isso nós estamos suscetíveis, de acordo com essas sugestões e alterações, desde que não aumente o número de quilómetros, a melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Então, nesta fase, uma fase estamos a receber as sugestões, as críticas, e depois fazer as alterações que são necessárias. Muito bem. Sr. Presidente, a extensão do Metropolitano a Louros, Infantado e também ao Beatriz Ângelo, está em fase de discussão pública. O Presidente é talvez a pessoa melhor colocada para nos garantir a execução do projeto na forma e no tempo previsto
esclarecendo porventura até algumas das dúvidas deixadas pela oposição nas nossas conversas prévias. Quais é que foram as dúvidas? Sobre, até agora era muita conversa, mas pouca ação, não havia vislumbre, digamos assim, da solução a caminho, e havia muitas dúvidas até sobre alguma havia o Papa vem cá este ano hoje, eles tinham que ter alguma fé. Tem que ter alguma fé. Não, vamos lá ver. Vem, ainda ontem, como sabe, foi público, eu tive ontem, no aniversário nos 75 anos do metro, o senhor Ministro, o senhor Primeiro-Ministro e o Ministro do Ambiente colocaram e disseram lá de forma pública, digamos, a expansão do metro aqui a Loures, e portanto a rede violeta vai ser uma realidade. Quero lhe dizer que nós só faltava ultimar um problema com o metro, que era onde é que o PMO se vai localizar. O PMO em princípio se irá localizar ali para o Planalto da Caldeira, nos terrenos ainda que são nossos e, portanto, que facilita o trabalho, porque sabe o que é o PMO, onde as máquinas depois vão ser separadas. Sim. Ora, nós estamos a falar de uma linha que é um V, não é? Pronto. Nós temos agora a fazer o seguinte. Temos, em primeiro lugar, vamos ter uma reunião pública com a população do Infantado, para lhe responder à questão preocupante, legítimas, do estacionamento. E temos soluções que temos que encontrar. E temos que encontrar as soluções para o estacionamento. Já uma coisa que posso lhe dizer já em primeira mão. A obra vai começar por aqui. Portanto, vai começar pelo Infantado, que é bom, portanto, vai cumprir os prazos. Pelo menos daqui até Odivelas ela está feita. Portanto, vai ser cumprida, vamos ter. Isto não descarta aquilo que sempre diz desde o início e é onde me reconhecer. Esta linha, na minha opinião, que não fui eu que a negociei, foi mal negociada. É uma linha que sai fora da malha urbana, que não responde àquilo que é as necessidades urbanas e que só com a construção de parques de Açores e só com bons transportes públicos é que as pessoas vão utilizar este modo de transporte. Eu sempre o disse desde o início e há que reconhecer isso. E estaremos cá depois para fazer essa avaliação. Portanto, eu acho que o Presidente, o meu camarada, Hugo Martins, negociou muito melhor o metro do que o meu sobre Bernardino Soares. O próprio traçado, e hoje o Infantado queixa-se, mas o traçado foi feito pela CDU, não foi feito pelo PS. Nós agora vamos minimizar o traçado que foi feito, foi desenhado pela CDU. Não fui eu que fiz aquele traçado. Eu tinha feito outra solução. Mas é o que está agora, não vamos... O metro vai ser uma realidade. O Sr. Ministro do Ambiente garantiu-me que está asseguradas as verbas no PRR para o poder fazer. Ele vai ser feito, isso não há dúvida. Existe alguma data que possa ser como referência? Ela está na Administração Pública, eu acho, ainda este ano há todas as condições para se lançar concurso e iniciar-se a obra em 24. Não vejo problema nenhum que ela não será assim. Aliás, os dados são esses. Muito bem. Dúvidas e muitas também foram deixadas, nomeadamente pelo Chega, aqui nas nossas conversas, sobre a anunciada criação na A1 de uma saída para São João da Talha. Um comentário rápido sobre essa... Amigo, olha, eu sou dali, como sabe, fala-se a cidadão há anos se fala a cidadão, todos falam cidadão, todos. Posso lhe dizer que este mandato cidadão vai ser feito. E vai ser feita por quê? Pergunta-me. Porque lá tivemos uma diferença de visão, que é esta obra vai ser paga pela Câmara de Loures. Diz-me bem, mas esta obra não é da responsabilidade da Câmara. Esta obra devia ser paga ou pela Brisa, ou pelo Governo. Só que não havia Porquê é que é a Câmara que vai pagar a obra? E eu respondo-lhe com a seguinte pergunta: quer estar mais 20 anos à espera daquela saída? É que não é só a saída, é que Sacavém sofre todos os dias com essa não saída. É que todas as pessoas que querem ir para a Boadela ou para São João da Talha atravessam Sacavém, ali particularmente naquela zona, na rotunda do Real Forte. As pessoas sofrem para ir para casa, porque ninguém vai para Santiria, para dar a volta e voltar para trás. As pessoas vão todas por Sacavém. É que já de Santiria, já está ela afunilada, porque as pessoas da Póvoa de Santiria também usam essa de Santiria. Eu já falei com o meu camarada e Presidente de Câmara, Fernando Paulo, tem que fazer uma também na Póvoa, porque está-me a estragar a minha, que é de Santiria. Agora,
essa saída de São João de Talha não é só para as pessoas de São João de Talha, é para as pessoas de Abadela, é para as pessoas de Sacavém, que querem chegar às suas casas e não podem, porque aquelas pessoas é um fim do mundo. Mas essa saída, aliás, a CDU, se for recuar numa reunião de Câmara, vai até, teve o desplante de dizer que vai beneficiar o Pingo Doce, porque a saída vai ser ali junto ao Pingo Doce. Claro que vai dar mais movimento ali ao Pingo Doce. Então, mas aquela obra beneficia o Pingo Doce ou beneficia a população do Conselho de Loures? Portanto, aquela obra vai ser feita por muito esforço, digo-lhe já, com toda a humildade, sabe que eu tenho. Com toda a humildade, sabe que eu tenho. Com muito esforço meu, de ir bater com o ministro, isto ainda se deve ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, portanto, onde ele tiver o meu agradecimento. O Sr. Presidente da Brisa foi de um apoio inexcedível. Estamos neste momento com a Brisa a trabalhar no projeto técnico para se lançar a obra e vamos nós pagar e ela vai estar pronta, este mandato vai estar pronto. E também agradecer aqui ao Instituto Superior Técnico, porque essa era outra dúvida. Era para o Instituto Superior Técnico, a via vai passar, porque a via tem que bater na Nacional. E, portanto, tivemos que fazer uma desafetação daquela via, portanto, quero agradecer ao Presidente do Instituto Superior Técnico também toda a parceria. Portanto, responda lá ao Sr. Vereador Bruno Nunes, que vai ter a oportunidade de ir, que eu vou-lhe convidar para vir inaugurar. Tomámos nota. Pedia-lhe umas rápidas pinceladas também, um update sobre a construção da variante da cidade de Loures e também do muito falado Estádio Municipal. Rapidamente, variante, estamos nesta fase a negociar as expropriações, estão a andar em bom ritmo e, portanto, a obra vai avançar muito brevemente. Quanto à obra também muito importante, que é a obra que vai ligar ali o Jardim de Loures, digamos, ao Barro, toda aquela parte daqueles... Sim. Essa é uma obra, também vamos lançá-la, vamos primeiro... Aqui a questão é criar soluções alternativas, porque do trânsito vai ser complicadíssimo, muito complicado. Mas estamos em condições também de avançar muito rapidamente com ela. Estádio Municipal, estamos a trabalhar numa solução de concessão-construção, que faz com que também nos garanta que este mandato, aliás, como fizemos como compromisso, que era no ano 2025 o estádio estar pronto. Implica por isso, obviamente, que o Loures tinha que sair já agora em maio, junho das atuais instalações e nós iremos iniciar o mais rapidamente possível o estádio. Sr. Presidente, um acontecimento angustiante para todos e dramático para as vítimas foram as recentes cheias. Foi um período de uma intensidade arrebatadora. Todos percebemos a sua disponibilidade permanente e de toda a equipa e foi consensual nas conversas tidas com os representantes dos outros partidos a impotência do homem e das estruturas perante a força e a imposição da natureza. Repito a pergunta que coloquei a todos. Na vertente preventiva, existia alguma coisa que deve ter sido feita por esta ou por administrações anteriores? Bom, tentar ser muito sintético. Primeiro, nós tivemos duas ocasiões que há muito não se viviam no nosso país, em particular aqui no distrito de Lisboa. Nós estávamos aqui numa Assembleia Municipal, sem ninguém estar à espera, e estava já o Conselho de Loures todo inundado. Mal aconteceu isso, o nosso sistema de proteção civil, e tenho de dar aqui um cumprimento muito particular ao Dr. Pedro Barbosa, que é o coordenador da Proteção Civil Municipal, que teve à altura, foi inexcedível. Eu, quando o escolhi, de facto, hoje digo, foi o homem certo para o lugar certo, e foi ele que coordenou todas estas operações. E por isso aqui, acima de tudo, a rapidez com que nós conseguimos devolver a normalidade ao Conselho, como se sabe, deveu-se a homens e mulheres, do qual eu acompanhei madrugada sobre madrugada, porque estive no terreno com os bombeiros a acompanhar todas as operações e vi, ninguém me contou, porque é sempre melhor ver, o agradecimento que tem que fazer, e o Conselho de Loures tem que ter uma dívida, e estas zonas mais afetadas, uma dívida de gratidão para todos eles. Proteção Civil, trabalhadores da Câmara, juntas de freguesia, bombeiros, a Polícia Municipal, o CIMAR, todos foram, a população. Eu vi coisas que nunca pensei ver. Desde as pessoas serem resgatadas em barco, vi coisas que nunca pensei ver. Agora, diz-me assim, isto era possível de se prever? E bem, nós estamos com um projeto, ainda de construção CDU anterior, e bem, de recuperação e desobstrução de linhas de água. Um programa de milhões de euros financiado a 85% pelo POSEUR, do qual nós estamos a fazer e continuamos a fazer, e nada vai mudar, vamos continuar a fazer. Se chovesse nas dimensões normais, sim. Agora nós temos que ver o seguinte, e a natureza ninguém explica isto.
Quando há uma chuva forte, estamos a falar de 2,5 milímetros, é já uma chuva boa, uma chuva forte. Sabe qual é que foi em 4 horas o volume de densidade? 95 milímetros. Quando uma boa chuva são 2,5. Aqui choveu 95. E eu eram 3 da manhã, estava a ligar para o Presidente da Câmara de Vila Franca, e não, aqui só aqui um bocadinho, a Amadora, não, eu falei para a Carla Tavares, eu tentei, a nuvem não saiu daqui. Estacionou-se. E foi uma coisa, se na primeira foi uma coisa que tivemos danos particularmente daquilo que foi a Flamenga, aquilo que é a Frielas, aquilo que já se sabia. Nós somos um concelho que recebe águas de todo o lado, Odivelas, Amadora, Oeiras, Lisboa, e temos esta Ribeira da Póvoa, Loures, Trancão, é o traçado dela. E ainda para agravar, o leito do Tejo estava cheio. Sim. Quem lá passava via o Trancão, não estava a mandar nada para o Tejo, estava tudo a acumular aqui. Quando o Tejo esteve vazio, foi quando, por exemplo, tragicamente, aquele condutor daquele taxista foi dar ao Barreiro, porque estava o Trancão a mandar, veja bem a força. Por isso, nós o que estamos a fazer neste momento é, e ainda bem, a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Sr. Ministro do Ambiente, tivemos uma reunião com todos os Presidentes de Câmara mais afetados e daqui da área metropolitana de Lisboa, e é uma boa decisão aquela que se vai tomar. Nós podemos ter bons planos municipais, mas se nós não virmos isto no prisma supramunicipal, vai acontecer sempre situações destas. E por isso nós o que estamos agora a fazer, aproveitando os fundos, é fazer um plano supramunicipal, e eu aí sim acredito, mas também lhe digo, não sendo técnico, com a densidade que aqui aconteceu, eu tenho dúvidas que qualquer tipo de prevenção evite cheia, pode ser menor, mas evite. Agora, vamos trabalhar, estamos a trabalhar, mas também é importante dizer isto. Fomos o município, logo que fomos para o terreno, apoiámos as famílias, nós criamos logo um fundo de emergência municipal, onde já gastei 1.100.000 euros, na reposição de vias. Então, hoje se eu estivesse à espera do Governo, eu estava à espera do conjunto de vias. E aí, eu tive a saudade do Governo, o Governo teve cá, o Ministro teve cá, tiveram cá todos, mas houve vias que eu tive que as fazer já, para além do apoio social. Eu já atribuí 200 e tal mil euros às famílias para comprar os seus eletrodomésticos e os seus móveis. E não o fiz em dinheiro dado. Fiz de uma forma, penso eu, mais inovadora. Foi criando vouchers para que as pessoas possam comprar no comércio local. Uma forma também de ajudar o nosso comércio local. Estamos a apoiar as empresas. Portanto, eu quero agradecer aqui aos técnicos da Câmara pela rapidez com que conseguiram ir para a rua, detectar o problema e apoiar. O município assumiu um pouco a liderança de toda uma região e, no meu entendimento, até pressionou uma atitude mais proativa por parte do Governo Central, o que o Sr. Presidente acabou de dizer que foi reativa e não proativa. Este tipo de resposta e este tipo de ação por parte do município motiva-o a si e à sua equipa a chamar a si também a liderança de outras dinâmicas de enquadramento regional. Isso deve ser cada vez mais também esse o papel de um concelho como o de Loures. Ouça, eu vou-lhe dizer, eu percebo a pergunta. É óbvio que grande parte de quem compõe o Governo, e também já quem compôs, são pessoas amigas, pessoas que eu já partilhei anos e anos de lutas. Eu fui 6 anos deputado da Assembleia da República, portanto, muitos dos membros do Governo são pessoas que eu considero e são minhas amigas. É normal, é difícil explicar porque é que a Ministra Mariana Vieira da Silva veio aqui. Não é só pelo facto de o Conselho de Loures, o Conselho de Loures foi dos mais afetados, mas há uma relação de grande proximidade que tenho que reconhecer e tenho que agradecer com todos os membros do Governo. Eu acho que Loures é um concelho, até pegando na primeira parte, no centro. É um concelho que até aí tem que, de facto, estar no centro. Ouça, eu não tenho razões nenhumas e acho que, pelo contrário, é a primeira vez que um Presidente de Câmara faz parte de Loures, faz parte de uma direção da Ação Nacional de Municípios. Ouça, fizeram parte de Conselhos Gerais, Conselhos Fiscais, agora, fazer parte da direção da Ação Nacional de Municípios, eu sou o primeiro. Fui agora nomeado representante das autarquias de Lisboa e Vale do Tejo como membro efetivo no Conselho Económico e Social. Essa eu não sabia
Fui ainda ontem, na semana passada, tomar posse. Nós, de facto, Loures, não só pela importância que ela tem e que o Governo reconhece, mas tem que estar no palco das principais decisões, sem dúvida nenhuma. E se isso ajuda, tem ajudado, mas também não podemos deixar de ter a nossa capacidade de crítica. E quem me conhece sabe que eu tenho. Eu tenho capacidade de crítica. E, aliás, eu fui o primeiro município único a querer que o Governo declarasse o estado de calamidade. E confesso que não foi muito bem visto por alguns membros do Governo, mas tive que o fazer para dar nota da importância que era Loures, porque toda a gente estava a ver nas televisões tudo e Loures nada. E Loures estava a cair. Portanto, sim, Loures tem e está a ter a importância nos sítios onde ela já deveria ter tido há muito tempo. Mas não quero deixar de falar das cheias de outra matéria, que é importante, muito rápida. Falou-se e falou que as cheias em Sacavém já não aconteceram pela obra do Caneiro. Falsidade. A obra do Caneiro gastou-se 13 milhões de euros naquela obra. As pessoas que lá vivem, na primeira ocorrência, é estar a passar um atestado de estupidez às pessoas que lá vivem. Quem diz isso? E o vereador Gonçalo Caroço convido-o a deslocar-se à Praça da República e falar com aquelas pessoas que na primeira ocorrência tiveram com a água e os carros a meio a tapar as portas. Como é que é possível alguém vir dizer isso? Eu fiz uma auditoria à obra do Caneiro. Essa auditoria revela lá erros técnicos grosseiros, de fiscalização, de acompanhamento da obra. A auditoria é essa que eu vou remeter para o Tribunal de Contas, porque gastou-se 3 milhões de euros em avanças de fiscalizações de obra e ninguém detectou que houve falhas na obra. Aquela noite só não ocorreu uma coisa mais trágica, porque teve que ir a junta de freguesia, abrir a tampa e fazer aquilo manualmente, porque nem as bombas são automáticas, são manuais. E há problemas grosseiros. Portanto, o Sr. Vereador Gonçalo Caroço, tenha calma, há de ter a oportunidade de se pronunciar quando o Tribunal de Contas lhe fizer um conjunto de questões sobre um conjunto de contratações que foram feitas, um conjunto de avanças que foram feitas, os relatórios das mesmas e as falhas técnicas que lá estão descritas nessa auditoria. Pergunta-me assim, dá-me algum contentamento estar a dizer isto? Não me está a ter contentamento de dizer isto, mas, depois de ouvir o que ouço, dizer que está tudo bem, depois do que foram os resultados da auditoria, é um bocadinho too much. E por isso, vamos lá ver. Eu tenho os comerciantes, olha, o Sr. Vereador Gonçalo Caroço, que vai reunir com os comerciantes, que ainda há bem pouco tempo estive com eles, que piorou a entrada de água nas suas caves. Vai falar com eles. E depois vai ver que nós vamos ter que fazer agora uma intervenção ainda mais profunda para resolver os problemas técnicos que não foram resolvidos e que podiam ter sido resolvidos em obra. Mas isso é uma questão a seu tempo e vamos falar. Agora, custa-me alguém dizer que a obra resolveu o problema todo, quando aquelas pessoas que ali estiveram sentiram na pele. E por isso, diz-me assim, mas a obra foi importante. A obra é importante, a obra foi importante fazer-se. Mas houve erros grosseiros que foram detectados. E que são de possível resolução ou carecem do... Tem que fazer uma nova intervenção, ajusante e amontante. Sr. Presidente, cada tema dava um programa, mas tenho algumas perguntas para as quais apelava a sua agora, um reforço da capacidade de síntese, porque ainda vamos abrir um pequeno capítulo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, tema que é obviamente incontornável. Presidente, como está a saúde da coligação com o PSD? De forma muito rápida, excelente. Na primeira vez perguntou-me qual era a nota que dava, não era de 0 a 10. Então, continua a 10. Já lhe vou fazer também as perguntas com classificação final. Que comentários lhe merece o comportamento da oposição? Algumas críticas aqui deixadas foram que num ano e meio nada de substantivo aconteceu no Conselho, por enquanto algumas promessas. Eu queria perceber qual é os comentários lhe merece o comportamento da oposição até agora neste ano e 4 anos. Sobre a crítica é dizer que as eleições são de 4 em 4 anos. Daqui a 4 anos teremos a oportunidade de saber qual é que foi a posição que as pessoas... O que interessa digamos, a opinião das pessoas. Sou muito sincero. A crítica construtiva que vem da oposição, acredito que fique com ela. E há alguma que tem vindo. O Chega tem dado crítica construtiva, o PSD, que faz parte da gestão, mas também é óbvio, também é crítico.
Agora, vou dizer com franqueza, a CDU até à data, a crítica tem sido uma crítica muito pouquinha. Tem sido uma opção muito pouquinha. Porque eu compreendo como é que alguém pode fazer crítica e reivindicar um conjunto de coisas quando eles durante 8 anos nada fizeram. É difícil, eu compreendo. Mas pronto, o que eu tenho a dizer sobre a crítica é aquela, quando é construtiva, fica cá. Quando é destrutiva, para mim... A quem entregaria a faixa de líder da oposição? Ao Chega ou à CDU? Sem dúvida nenhuma, ao Chega. Como está a relação com as freguesias? A oposição construtiva. Okay. Porque quando se fala em oposição, aquela que é destrutiva, dou à CDU. A oposição construtiva, dou ao Chega. Como está a relação com as freguesias, nomeadamente as que são detidas por adversários políticos? Uma relação boa, normal, aquela que é institucionalmente saudável. No seu entendimento, o que já deveria forçosamente ter sido feito pelo Executivo e não conseguiu mesmo? Desculpa? O que é que já deveria ter sido feito por este Executivo e não foi mesmo possível? Olha, a recolha dos resíduos. Quais são as maiores dificuldades que um Presidente de uma autarquia como Loures sente no dia-a-dia e que o deixam menos confortável ou mais irritado? São as críticas injustas, a impotência para resolver algumas questões que dependem de outras entidades? O que é que o deixa mais... Olha, posso dizer, das outras entidades, sim, nomeadamente ausências de resposta, por vezes, da própria REN, na questão da iluminação pública, deixa-me bastante irritado. Portanto, a inércia de algumas respostas e tempo que demoram de outras entidades, e essa é uma delas, que me irrita bastante. O Governo atravessa um período menos favorável, pelo menos nas sondagens. Isso afeta de alguma forma o pensamento e a ação política deste Executivo? Se é a sondagem que saiu a última sondagem... Saíram 2 ou 3 agora. Bom, essa da Pitagórica foi a sondagem que, nas últimas eleições legislativas, dava empate técnico. E depois acabou por dar maioria absoluta ao PS. Portanto, é uma sondagem da qual eu não dou muita credibilidade. Mas sobre o Governo responde por si. Presidente, aproveitando a sua presença e antes de encerrarmos com as habituais notas de 0 a 10, pedi-lhe alguns minutos mais para podermos esclarecer algumas das dúvidas que assaltam o país sobre as desejadas Jornadas Mundiais da Juventude, cuja organização conta com o município de Loures como um dos parceiros. No debate público, principalmente nos últimos dias, apenas se fala nas questões problemáticas e devem, claro está, ser analisadas, mas eu pedi-lhe que, antes disso, explicasse qual a grandiosidade do evento, o nível de participação do município e as vantagens para Loures, especialmente no pós-jornadas. Olha, se tem reparado as minhas entrevistas, tenho dado à comunicação social, tem sido sempre pela positiva. Tenho-me afastado de qualquer tipo de polémica e acho que é assim também pelo menos as pessoas que me têm dito, tem sido isso mesmo. Ou seja, nós temos que valorizar, obviamente que o palco e outras mais são situações que cada um tem que responder por si, eu falo por Loures. Este evento é, porventura, o maior evento que nós vamos ter nas nossas vidas. É um evento que vai dar notoriedade a Loures, se bem que mais a Lisboa, como é óbvio, mas a Loures vai dar, obviamente, notoriedade, mas é um evento que, pela sua envergadura e pela sua importância, é a oportunidade única que nós temos de requalificar aquela frente de Ribeirinha toda. Como sabe, nós tínhamos uma boa frente de Ribeirinha, ela foi-nos retirada pelo anterior Presidente da Câmara de Lisboa, atual Primeiro-Ministro, e bem, numa lógica de continuação, do Parque das Nações, bem, na perspectiva da Câmara de Lisboa. O que é facto é que Loures ficámos sem uma zona requalificada e essa requalificação deveu-se aqui à Expo. Deveu-se a esse grande evento, que foi a Expo 98. Este evento agora vai nos permitir também a nós requalificar aquela frente de Ribeira. Nós estamos a falar de 70 hectares. 70 hectares que vão ser neste momento usados para as jornadas, particularmente naquilo que é onde as pessoas vão pernoitar, porque é no nosso território onde elas vão pernoitar, onde vão assistir através de ecrãs gigantes a toda a cerimónia que se irá realizar no super palco. E tudo vão ser aí que elas vão constar. Agora, disse bem, nós estamos muito focados, nós vamos ter um investimento de cerca de 9 a 10 milhões de euros, sendo que grande parte desse investimento é já na infraestruturação desse espaço que há de ser o futuro Parque Verde. Portanto, a grande preocupação que eu tive foi duas.
aproveitar com unhas e dentes esta oportunidade única para requalificar aquele espaço, porque repare, eu vivo ali desde sempre. Naquela linha vivem mais de 100 mil pessoas. Nós, quando olhávamos para o Rio, o que víamos era contentores com 6, 7, às vezes 8 pisos. Se me perguntar, há muitas dessas pessoas, se algum dia pensava que ele saía dali, já ninguém pensava. E por isso é agarrar a este momento e todo o investimento que se idealizou para aquele espaço seja um investimento do qual, na sua grande maioria, possa ser aproveitado. É óbvio que as pessoas podem se queixar, como é que se vai investir num palco se depois daqui a um tempo se vai embora e não fica. Isso é normal. Mas no caso de Louros estamos a falar de um investimento que, na grande maioria, vai ficar. E infraestruturado. E, portanto, pergunta-me assim, neste momento estamos focados para receber aquele evento com a dignidade que ele merece e Louros responder de forma positiva. Com todos os ganhos que vai trazer para o comércio local, aliás, já se vê aí, a especulação a funcionar, e pronto, isto vai ser... Pronto. Agora, o ganho maior que nós vamos ter é no pós-Jornada Mundial da Juventude, é nisso que eu já estou focado. Estou focado porque quero que aquele espaço seja um espaço verde, de fruição, com equipamentos, de lazer, com aqueles módulos de restauração, amigos do ambiente, com os roofs, uma coisa com dignidade, com nível, que possa também a própria atividade económica servir para manter o depois daquele espaço, porque ele tem que ser autossustentável até do ponto de vista financeiro. Os ganhos do ponto de vista ambiental, sabe que eu negociei com a ATA e com a ERSAR, que já deu agora recentemente parecer positivo, a algo que se dizia que era impossível, lá está, Louros no centro consegue fazer, é verdade, meter as instituições a trabalhar, e conseguiu-se, que é fazer um pipeline, uma conduta desde a estação de Beirolas até ao nosso espaço futuro Parque Verde, onde todo aquele Parque Verde vai ser mantido com água reutilizada. Portanto, esse ganho ambiental também é um ganho. Portanto, todo o espaço daquela rega já não vai ser como é através de água potável, que é um crime. Nós estamos a regar espaço verde com água que bebemos em casa. Ali já não. Portanto, é algo que nós vamos ter que fazer ali. Espaço verde, fruição, equipamentos, um espaço já dedicado, grande, para receber eventos musicais. Porque é que Louros não há de competir com concelhos que recebem nós a live, ou recebem... Por que não? Louros é menos. Não, Louros está no centro. Louros também tem que começar a competir com esse tipo de municípios e com esse tipo de eventos. Portanto, esta é a visão que eu tenho para aquele espaço. E tenho a certeza absoluta que não pode haver maior retorno do que devolver todo aquele espaço a toda aquela população. Para além de todo o investimento que já estamos a fazer, que finalmente estamos a fazer, não nos ficamos na promessa, do tal passeio ribeirinho, que vai ligar a Póvoa de Santiria à Expo, através daquela ponte a ser construída por cima do Rio Taracão. São cerca de 6,5 km, toda ela em madeira, que vai ser inaugurada. O convite está feito, o Presidente da República já o aceitou, virmos inaugurar esse passeio ribeirinho em julho, e portanto tudo está a apontar nesse sentido. Repare, isso é um investimento tremendo. Mas é que nós vamos lembrarmos. Lembra-se em 2017, um mês e meio antes das eleições autárquicas, alguém prometer com vídeos e propaganda? Esta é que é a diferença de fazer política. Uns prometem, outros cumprem. Presidente, um dos maiores problemas, ainda voltando à questão das Jornadas Mundiais, para além do muito tempo perdido anteriormente, ambos os presidentes das duas autarquias, que são três que compõem a Comissão Organizadora, mas ambos, até porque sofreram alterações da dinâmica política, queixam-se que não existia nada quando chegaram ao cargo, mas eu penso que um dos maiores problemas também parece-me estar na complexa e pouco transparente estrutura organizativa. Aliás, ainda hoje o Presidente da Câmara de Lisboa disse que iria assumir a frente de combate nas decisões para que não existam muitas pontas soltas. Mas eu acho que é pouco transparente a estrutura organizativa, com várias cadências que rapidamente apontam o dedo para o lado sempre que surge algo menos favorável, como aconteceu agora com este episódio do custo do altar. Reconhece alguma legitimidade nesta abordagem ou não? Reconheço na legitimidade porque senti na pele, tanto que eu quando cheguei há 1 ano e 2 meses, pouco ou nada estava feito
nesta matéria, quando já se sabia há muito tempo. Eu compreendo que houve a pandemia, pronto, mas o que é facto é que não estava, pouco ou nada estava feito. Eu acompanhei algumas reuniões, 3 ou 4, com a presença da Ministra, com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e com a presença do Coordenador de Missão, que foi indicado, foi nomeado pelo Governo, o José Sá Fernandes, como o Coordenador da Missão. E a própria Fundação, através do Bispo Padre, o Bispo Américo, que, digamos, eram as instituições que estavam presentes. O que é que eu posso reconhecer como alguma crítica? Demorou-se demasiadamente tempo para se chegar ao tal entendimento final. É que só em novembro do ano passado é que se chegou a um memorando de entendimento onde cada um fazia o quê. O que é que fazia? E, portanto, se foi só a partir de novembro, não quer dizer com isso que eu não tivesse parado. Portanto, houve muito terreno que já era nosso, ele já estava a ser mexido. E por isso, mas só em novembro é que houve um memorando onde se diz o que é que cada um tem que fazer. E aí se me pergunta que foi tarde, foi tarde, podia ter sido mais. Agora, a partir do momento em que eu tive acesso àquele memorando, eu não aponto dedos a ninguém, só aponto dedos a mim próprio, tenho que cumprir aquilo que me comprometi. Portanto, o único dedo é este, não há mais nenhum dedo a apontar a ninguém. Pedi-lhe até com a frontalidade que o caracteriza, uma pergunta objetiva, subscreve, concorda com o conceito apresentado para o altar, para o palco, e entende como razoável o seu astronómico custo? Jorge, com toda a amizade que tenho por ti, eu posso dizer que tenho uma relação de excelência com o Presidente Carlos Moedas, digo mesmo, tenho uma excelente relação. E isso tem sido muito importante. Olha, e vai dar frutos, e tem dado frutos, esta boa relação em situações futuras que vamos ter. Há uma coisa que nós não podemos esquecer, nós não podemos fazer comparações com valores de construção civil de há 7 meses a esta parte, quanto mais há 5 ou há 6 anos. Fazer comparações de obras e de valores de palcos de há 10 anos com hoje é impossível. O custo da construção civil aumentou em média 30% a 40%. Se calhar este palco que se está a fazer hoje, se fosse há um ano atrás, custava menos de 1,5 milhão de euros. Eu dou-lhe exemplos básicos. Olha, o passadiço vai ser muito mais caro do que aquilo que estava previsto ser. Uma escola hoje, uma escola que eu fazia há um ano e meio por 4 milhões de euros, hoje não a faço por menos de 6 milhões, não a faço. O custo da construção civil aumentou de uma forma brutal, e sabe, sim, o aço, o ferro, tudo, o alumínio, preços loucos. Agora, isso justifica o valor do palco? Não vou responder. O palco é exagerado do ponto de vista para o evento em si e para as necessidades que o evento, porventura, tinha. Também vou-me escudar com toda a frontalidade, sabes que eu tenho essas escusas a responder. Aqui o problema é que a utilidade dele, a resumo-se dia, porque dificilmente ele pode ser reutilizado noutro enquadramento, e é possível fazer algo em que mantenha a dignidade sem uma ostentação primária, que é o que eu... Essa é a questão que se deve ter agora. O valor devia-se fazer, era o valor. Quanto é que esta obra igual custaria sem este aumento de custos de matéria-prima? Mas atenção, o próprio Presidente da Câmara já percebeu que o orçamento não corresponde àquilo que era razoável ser feito, porque já pediu sim, a redução. Mas era importante fazer cálculos àquilo que era de antes. Tinha conhecimento do projeto e dos custos na totalidade? Ou não sabia? Esta era uma iniciativa que reunia quase unanimidade e apoio junto da população nacional. Considera que ainda há tempo para rechamar à causa alguns dos mais indignados com os caminhos apresentados? O que pode fazer e o que fará Louros para reunir as boas vontades à volta deste importante evento? Olha, esta é uma atividade, eu sou católico, a gente sabe, mas não é por isto que nos estamos a envolver nesta matéria, e desde a primeira hora agarrei este processo. Eu agarrei este processo e termino como comecei. É a oportunidade única de nós requalificarmos aquele espaço. E por isso eu tenho certeza absoluta que este dinheiro que nós estamos a investir nas Jornadas Mundiais da Juventude, que é já para infraestruturar esse futuro Parque Verde, não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, na sua grande maioria, vão apoiar, porque vão passar a usufruir de um espaço que já há mais em tempo algum pensariam usar.
Presidente, para terminar, a tradicional classificação de 0 a 10, quatro propostas que eu tenho para lhe colocar. E a primeira é, como avalia o trabalho desenvolvido por todo o restante executivo, excluindo aqui o papel do Presidente? 0 a 10. 10. Como classifica a seguinte afirmação? Loures mostrou que pode e deve assumir protagonismo e liderar processos que envolvam toda uma região com óbvias mais-valias. Isto até porque o interlocutor natural nesta região era sempre Lisboa, mas Lisboa também está numa zona cinzenta em relação ao poder central. Loures, até porque tem alguma proximidade com o governo, pode aqui assumir alguma liderança e se isto faz algum sentido para si, de 0 a 10, qual é a validade que dava? Faz sentido, tem sido feito, vamos continuar a fazê-lo, vamos intensificar ainda mais. Neste momento essa importância está num 8, mas quer chegar ao 10. Muito bem. De 0 a 10, qual é o nível de satisfação que pensa que os munícipes têm em relação ao trabalho realizado por si e pela sua equipa? Eu acho que isso se faz mediante aquilo que se vai ouvindo na rua e faz de alguma forma com as pessoas que nós escutamos e com os nossos presidentes de junta. Eu acho que ela é bastante satisfatória. Mas tem alguma... em termos de 0 a 10? Sim. É que acho que as pessoas pensam do tem que ser em crescendo, vamos lhe dar em um 6. Um 6, para crescer. Para terminar, de 0 a 10, qual é o nível de convicção de que este trabalho levará o PS a uma maioria absoluta no próximo ato eleitoral autárquico? Se continuarmos assim, da forma como estamos empenhados a fazer, se nada acontecer do ponto de vista de mais uma outra guerra ou de mais outra... Porque, repara, esta questão das cheias também é complicado, vai-nos criar aqui situações do orçamento difícil e, portanto, a certeza que se estivermos a trabalhar da forma como estamos, posso dar aí um 8, que sinto, a trabalhar como estamos, 8 vamos ter maioria absoluta. Para terminar, resta-me agradecer à Câmara Municipal de Loures pela cedência do Palácio dos Marqueses da Praia, onde nós produzimos esta série do Estado do Conselho. Explicar que este foi um pouco mais demorado, esta última conversa com o Presidente, até porque havia aqui a questão das Jornadas Mundiais da Juventude que faria todo o sentido incluir. Quero agradecer a toda a equipa que aqui trabalha também no Palácio Marquês da Praia pela simpática disponibilidade e à equipa que produz o Loures em Podcast pelo esforço e resultados conseguidos na produção e a realização desta série em tão pouco tempo disponível, superando algumas dificuldades de agenda. Um especial agradecimento também à ASP Audiovisuais. Presidente, foi um prazer como sempre. O prazer é todo meu, não é? E mais vezes, obrigado pelo vosso trabalho, pelo vosso trabalho. Força!